Vamos lá, galera. Tudo bem? Mais um exercício, este muito bonito. É um exercício bacana de se fazer. Lembra da minha época de universidade com o professor Mauro Rabelo, quando nós estudávamos geometria. Então, quero passar para vocês, da UNB, o Mauro Rabelo. Quero passar para vocês aqui essa questão, como é que se faz ela. Veja bem. Gustavo está no ponto A de uma floresta. Precisa ir para o ponto B. Porém, ele está com muita sede e antes precisa ir até o rio para beber água. O rio está representado pela letra R, tá aqui, na figura a seguir. Sabe-se que o ponto A e o ponto B estão respectivamente a 300 metros e 600 metros do rio. A distância entre os pontos A e B é 500 metros. Agora observa, como é que você faz essa questão? Primeira coisa, nós vamos trabalhar com os dados que são colocados aqui no exercício. Veja, ele diz que Gustavo sai do ponto A, tem que ir ao ponto B. Só que ele vai primeiro beber água aqui, no rio. De tal sorte que ele vai ao rio e depois dirige-se ao ponto B. O que é dado? Que a distância entre A e B é 500. Então eu vou marcar essa distância aqui, 500. Por outro lado, ele diz que a distância de A ao rio é 300. E a distância de B ao rio, não é? 600. E ele quer calcular qual vai ser esse ponto, né, de interseção aqui, esse ponto D, de tal forma, que eu vou chamar o ponto D, né, que ele foi beber água aqui, tal forma que ele vai do A a D e de D a B na menor distância possível. Gente, isso aqui é muito legal. Nós vamos usar o princípio da simetria. Como assim, professor? Se eu pegar e girar esta reta R em torno dela mesma, esta figura, né, se eu fizer esse giro, eu vou poder fazer a reflexão dessa imagem para cá. Vou fazer o desenho aqui do outro lado. E vai acontecer a seguinte coisa, olha. Ao invés de eu fazer uma reta do ponto A diretamente para o ponto B, eu vou fazer do ponto A ao simétrico do ponto B. O ponto B não está aqui? Vamos fazer o simétrico dele em relação à linha do rio. Do rio, né? Deixa eu colocar aqui com a letra minúscula. Rio, que é a letra R. Então aqui, ó, vou chamar de B', né? O simétrico de B em relação a R. A menor distância possível para sair do ponto A ao ponto B é a mesma distância de sair do ponto A ao ponto B', que é o simétrico de B em relação à reta R. B e B', simétricos. Simétricos. Olha que legal. Agora fica fácil responder essa questão, tá? Você vai fazer o seguinte. Se eu fizer isso aqui, ó, olha só. Eu vou criar, não é? Um triângulo retângulo aqui. Basta eu saber, para eu saber a distância de A', né? Porque a distância de A até B', de A até B' é a mesma distância de A a D até B. Então, para eu saber essa distância, basta responder, saber os valores aqui dos catetos e aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Como é que isso aqui, né, vai ser feito? Vai ser feito da seguinte maneira. Nós vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou chamar esse ponto aqui de um ponto C. Eu quero saber essa distância, essa altura, tá? Essa distância de B' a C é a mesma desse F a G aqui, ó. É a mesma. Basta eu saber o valor dessa distância. E aí como é que eu faço para saber o valor dessa distância aqui que eu a chamarei, né, de distância x? Como é que eu calculo essa distância x? Ela está aqui, ó. Vale deste ponto até este. Faz o seguinte, olha, aqui neste primeiro desenho eu também consigo identificar um triângulo retângulo. Como assim, professor? Eu traço uma paralela à reta R passando por A. Aqui, ó. Fechou. Elas são paralelas. Aqui a distância de B a G é perpendicular, né? A reta do rio, então aqui é perpendicular. Ficou fácil, porque aqui, ó, a distância de B a G é 600. A de A a F é 300. Elas são,
né? É a mesma projeção. Então, essa distância deste ponto aqui, nesse ponto aqui que eu posso chamar de H, até B é também 300. É 600 menos 300 dá 300. Qual é a distância de H até A, que é a mesma de G a F, que é a mesma distância X? Ora, isso aqui é um triângulo retângulo. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras e aí você vai achar esse valor de X aqui. Mas se você lembrar dos triângulos pitagóricos, 300, 500, aqui é 400. X é igual a 400. E aqui, X também é igual a 400. Tá, eu já tenho parte da solução do meu problema. Eu preciso descobrir essa distância deste A até este ponto C. Ora, de A até F que está aqui, eu já sei que é 300. E quanto vai valer desse F a C? Desta projeção, exatamente vai ser igual a 600, porque é a distância, né, de B' ao rio, que é a mesma de B ao rio, porque elas são simétricos, como nós determinamos que B e B' são simétricos. Aqui é 600, ou seja, essa distância aqui todinha de A a C dá 900. Então, a distância Dzinha procurada aqui, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras e fica facinho para vocês. Vou fazer do lado de cá, bem aqui, ó. Eu vou ter que D ao quadrado é igual a 900 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Teremos que D ao quadrado é igual a 900 ao quadrado, 810 mil, né? 1000, mais 400 ao quadrado, 116.000, 160 mil, a soma disso aqui dá 970 mil, D ao quadrado é igual a 970 mil. Ao tirar a raiz dos dois lados, eu vou ter que o nosso D é igual a raiz quadrada de 970 mil. Como aqui eu tenho cada dois zeros vai um zero para fora, 2 vai 1, 2 vai 1, então fica dois zeros indo para fora, que dá 100, raiz de 97, que é a letra A. Olha que coisa legal, que exercício lindo, bonito, não tão simples, mas muito bom de ser feito. Envolve aqui a leitura da figura e o teorema de Pitágoras, o princípio da simetria. Mas por que, professor, que A, B' é igual a A, D, B? A gente justifica aqui a semelhança de triângulos e sai também, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, grita aí. Estou aqui para ajudar. Um abraço.